Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar um pouco na figura de Jesus Cristo. Vamos ver como alguns textos da teologia cristã descrevem quem ele foi, seu propósito, o significado dele, sabe? Isso aí. A ideia é olhar para conceitos como a encarnação, Deus se tornando humano, e também essa natureza divino-humana e os papéis, os tais ofícios que atribuem a ele. Vamos tentar conectar isso com as profecias, os eventos que os textos narram. Legal. Então, para começar a destrinchar isso, um ponto central nesses materiais é que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que se encarnou. Mencionam muito a preexistência dele, né? Que ele já existia antes de tudo e até participou da criação. Exatamente. E isso já puxa o gancho para a encarnação, que é, assim, fundamental. Os textos dizem que Deus assumiu mesmo a natureza humana em Jesus, nascido de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Mas sem deixar de ser Deus, né? É isso. E isso sem deixar de ser plenamente Deus. É o que chamam de mistério da piedade, essa manifestação de Deus em carne. E essa ideia não surge do nada nesses textos, né? Eles conectam muito com o Antigo Testamento. Falam de promessas antigas, lá de Gênesis, da descendência da mulher contra a serpente. E até o sistema todo de sacrifícios é visto como uma figura, uma ilustração da missão dele. Exato. E vão ficando mais específicas. Profecias sobre um nascimento diferente, né? Virginal, que Isaías menciona. O local, Belém, lá em Miqueias. A linhagem de Davi. E o fascinante é que Isaías também já o descreve com títulos tipo Deus Forte, Príncipe da Paz, já sugerindo essa coisa dupla, divina e humana, séculos antes. E como é que os textos mostram o cumprimento disso? Como eles ligam os pontos? Então, tem até uma interpretação bem detalhada de uma profecia de Daniel, que liga um decreto lá de 457 a.C. com o início do ministério de Jesus por volta de 27 depois de Cristo e a morte em 31. É bem específico. Certo. E aqui acho que entra a parte talvez mais complexa para a gente entender. As duas naturezas numa pessoa só. De um lado, afirmam que ele era totalmente Deus. Como? Atribuindo a ele características divinas, né? Poder sobre a natureza, saber das coisas, eternidade. Usam títulos como Emanuel, que é Deus conosco, Filho de Deus. E o próprio Jesus, nos relatos, fala da unidade dele com o Pai, tá? Mas, ao mesmo tempo, a humanidade dele é super enfatizada. Nasceu, cresceu, sentiu fome, sede, cansaço, emoções. Ele mesmo se chamava de Filho do Homem. Sim. Como que isso funciona junto com a divindade? E tem aquela expressão em Romanos, em semelhança de carne pecaminosa. O que isso quer dizer exatamente? Essa é a tensão, né? O ponto central. A explicação que os textos dão é que ele assumiu nossa natureza humana como ela ficou depois de séculos de pecado. Ou seja, sujeita à fraqueza, à tentação, ao sofrimento físico, emocional, tudo que a gente conhece. Ah, entendi. A passagem de Hebreus 4, verso 15 é chave nisso. Foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, só que, e aqui está o pulo do gato para essa teologia, ele passou por tudo isso sem pecado. Sem pecado. Ele não teria, assim, uma inclinação interna para o mal, venceu as tentações porque dependia totalmente do Pai. A semelhança é na fragilidade da carne, não na prática ou na natureza do pecado em si. Entendi. Faz sentido dentro dessa lógica. Mas por que essa união tão complexa? Por que Deus precisaria se tornar humano? Segundo essas fontes, qual o propósito disso tudo? Olha, eles apontam algumas razões que se conectam. Primeiro, para poder reconciliar a gente com Deus. O argumento é que só alguém que fosse os dois, Deus e humano, poderia fazer essa ponte. Certo. Segundo, para ser um sumo sacerdote que entende a gente, sabe? Misericordioso, fiel, porque viveu o que a gente vive. Hebreus fala muito disso. Terceiro, a natureza humana permitiu que ele morresse, que oferecesse a vida em sacrifício, coisa que a natureza divina por si só não faria. Ah, claro. E, por último, para ser um exemplo, um modelo de como viver em obediência a Deus, vencendo as fraquezas humanas. E isso tudo se desdobra naqueles papéis,
Os ofícios que você mencionou lá no começo. Profeta, sacerdote, rei. Exatamente. Os textos mostram ele atuando nessas 3 frentes. Como profeta, ele revela a vontade de Deus, a verdade. Como sacerdote, ele é o mediador, fez o sacrifício aqui na terra e continua intercedendo por nós lá no céu com base nesse sacrifício. E como rei, estabelecendo o que chamam de reino da graça agora, tipo no coração de quem segue ele, e prometendo um reino da glória no futuro, algo visível e definitivo. Cada ofício atende uma necessidade nossa na relação com Deus, sabe? É como eles veem. Bom, então, resumindo o que a gente viu hoje, analisamos como esses textos apresentam Jesus Cristo, o Deus eterno que se fez homem, cumpriu profecias, uniu as naturezas divina e humana de um jeito único, sem pecado, e atua como profeta, sacerdote e rei para nossa reconciliação com Deus. Foi isso, né? Isso mesmo. E essa análise toda, baseada nos textos, nos deixa com uma reflexão, eu acho. Se a descrição é de Cristo assumindo a natureza humana já com as fragilidades herdadas, mas vivendo sem pecar, numa dependência total do poder divino, como será que essa visão específica dessa interação divindade e humanidade enfraquecida, mas vitoriosa, poderia, talvez, mudar a nossa forma de ver o potencial humano? Ou a nossa própria luta diária contra as fraquezas e tentações? Fica aí pra gente pensar um pouco.